social. Integra o Poder Executivo, o Presidente da República, no âmbito dos municípios, o prefeito, enfim, todas essas competências e atribuições do Poder Executivo você vai encontrar lá no artigo 76 e seguintes. Então, se você abrir a Constituição, você vai ver que no artigo 76 e seguintes vai relatar quais são as funções e quem são os responsáveis por integrar o Poder Executivo. Quando se fala em Poder Legislativo, o Poder Legislativo ele serve para editar as normas, e essas normas, o interessante é que elas têm que andar em consonância com o que a sociedade diz, sob pena de acabar caindo em desuso, porque a sociedade ela muda, a sociedade ela acaba se modificando. Então, quando se vai dar uma interpretação, seja pelo próprio legislador, ou seja pelo intérprete das normas, intérprete do direito, tem que ter essa atenção, que é a edição de leis que atendem às necessidades da sociedade. Quando se fala em judiciário, o legislativo é no artigo 44 e seguintes. Quando se fala em judiciário, a função típica do judiciário, está lá no artigo 92 e seguintes, a função precípua do judiciário é exatamente fazer lógico, em linhas gerais, é fazer essa interpretação legal e automaticamente julgar e dizer o direito. Então ele tem que interpretar a lei e fazer esse julgamento de casos concretos segundo o que o ordenamento jurídico diz. Então essas são as atribuições do Poder Judiciário. Eu acho que é isso. Uma coisa muito interessante é que os dois primeiros poderes, o executivo e o legislativo, eles são elegidos pelo povo, correto? Já o judiciário não, né? No caso do nosso país, o judiciário, ele, no caso do STF, é colocado pelo presidente da República mediante uma sabatina do Senado, pelo que nós entendemos. E o que acontece? Nós vivemos em um país democrático, e quando se trata de um país democrático, há uma eleição. É preciso entender que a palavra democracia, demo, ela vem do conceito povo, e cracia, o governo do povo, democracia. Nós não estamos vivendo em um país ditatorial, nós vivemos em um país democrático. E segundo a democracia, o poder emana do povo, é o povo que elege os seus governantes, ou seja, no âmbito municipal, é o povo que elege os vereadores e o prefeito. No âmbito estadual, é o povo que elege os deputados estaduais, né, e o governador. Quando nós subimos para âmbito federal, é o povo que elege deputados federais, senadores federais e o presidente da República. Veja, todo cidadão, seja ele cristão ou não, é ele que coloca essas pessoas lá. É o povo, é o povo que elege as pessoas que lá nos representam. O grande problema é que o Brasil ele tem inúmeros partidos. E muitas pessoas, elas votam sem olhar na legenda do partido, né? Então, já tem uma pergunta? Vamos lá, depois eu vou continuar o raciocínio. Eu acredito que o senhor consiga esclarecer isso. A pergunta é se o cristão ele pode compor partidos políticos e se eles podem ser de esquerda. Bem, veja bem, quando você se associa a um partido, você sabe que aquele partido tem a legenda daquele partido tem uma defesa. Ninguém é inocente de entrar
em um partido sem antes ler o que o partido defende. Tá? Então, por exemplo, o que um partido de esquerda defende? O que o esquerdismo defende no mundo? Aí você vai ter que ler todo o contexto histórico da esquerda no mundo para entender o que a esquerda no Brasil defende. Tá? Você vai ter que ler Lenin, por exemplo, o Decálogo de Lenin. Então você vai ter que ler uma questão de informações que dão um conjunto do que aquele partido defende. Por exemplo, existem partidos que defendem o aborto, correto? Existem partidos que defendem a legalização da maconha, e não apenas em uso medicinal, mas defende que o camarada possa fumar o quanto ele quiser de maconha. Existem partidos que defendem o feminismo. Existe um partido no Brasil, por ironia, que é o Partido Feminino, e só tem um homem. Agora eu pergunto para vocês, se é partido feminino e tem um homem como representante, que legalidade tem esse partido para defender o feminismo? Então, o que é que o partido defende? E aí eu respondo a quem me perguntou. Veja bem, como um cristão vai se associar a um partido que defende o aborto, se a Bíblia condena o aborto? Como um cristão vai se associar a um partido que defende a ideologia de gênero, que vamos tratar daqui a pouco, se a Bíblia condena a ideologia de gênero? Como um cristão vai se associar a um partido que condiciona a corrupção a algo natural da nossa política? Veja, é aquele tal ditado: rouba, mas faz. Não deve haver roubo, mas existem pessoas que associam-se a partidos que defendem algumas questões que são contrárias à Bíblia. Eu queria até ler Romanos capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha da parte de Deus. Aqui está falando imposição. As autoridades que foram ordenadas por Deus, porque diz isto: quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações. Então veja, o cargo, a autoridade é dada por Deus. Agora, não é porque uma pessoa chegou àquela posição que ela vai defender aquilo que é contrário à Bíblia. Isso aconteceu com Pedro no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. É muito interessante quando Pedro diz assim, que é melhor obedecer a Deus do que os homens. O que isso quer dizer? Um cristão, ele não pode se associar à política dentro de conceitos que contrariem a Bíblia Sagrada, porque toda autoridade é permitida por Deus. Agora, se a pessoa caminha contra a palavra de Deus, ela será condenada por esses atos. Por isso a Bíblia diz: melhor obedecer a Deus do que os homens. Então, quando uma pessoa vai se associar a um partido, vai votar em um partido, ela deve saber o que a legenda daquele partido defende. O que acontece muito no Brasil? Qual é a função de um vereador? O vereador, ele é um legislador, que faz leis que beneficiem aquela população regional, aquele município. Fiscalizar os atos do prefeito e fazer que se cumpra a lei. O problema é que chega em tempo de eleição, as pessoas vendem o seu voto por causa de dentadura, saco de cimento, viagem para outras cidades a benefício do mesmo, e depois não pode cobrar, porque eles têm
a política como um meio corrupto. E o problema nunca foi a política, mas aqueles que chegam lá. Quando chegam para fazer as coisas de forma errada e não de forma certa. Qual é a função de um prefeito? É executar aquilo que o legislativo, proporciona para aquele município. Isso é em todos os âmbitos, até no âmbito federal. Agora, existem pessoas que votam pensando apenas no benefício financeiro e esquecem que existe o outro lado moral. Hoje o que nós estamos vendo no Brasil é uma guerra. Por quê? Existe um lado que defende o aborto, defende a questão da maconha, a liberação das drogas, defende a ideologia de gênero, o casamento entre 2 homens e 2 mulheres, e aí se torna uma guerra, porque o outro lado não vai aceitar. Então, nós temos 2 narrativas. Hoje existe a esquerda e a direita. É claro que existe a extrema esquerda, existe a extrema direita, existe a direita voltada mais para o centro, e existe também a esquerda também voltada mais para o centro. A direita e a esquerda voltada para o centro, Então, as pessoas elas não analisam quando deveriam analisar. Elas são convencidas pela amizade e não pela proporcionalidade de trabalho do que o partido defende e assim por diante. É interessante dizer que nós vivemos em um país democrático. E o meu raciocínio aqui é que a democracia e o poder emana do povo. Nós não vivemos em uma ditadura. A ditadura é um governo em que o ditador, ele dita as regras. E nós não vivemos em uma ditadura. Nós vivemos em uma democracia. E na democracia, o artigo 5 da lei, que eu quero comentar com o doutor João, diz assim, o artigo 5 da nossa Constituição: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, é claro que vivem nesse país, o direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí você precisa ler todo o artigo de número 5. Então veja, ela garante primeiro direitos iguais. Direitos iguais. O problema é que nós não vivemos em um país que garante a Constituição dentro desse padrão que a Constituição nos informa, porque os direitos não têm sido de forma igualitária. Eu posso até aqui estar falando algo além do que eu poderia, mas é o que nós vemos na sociedade. Eu vou até interrogar o doutor João. Veja bem, se somos todos iguais perante a lei, temos deveres e direitos. Se somos todos iguais perante a lei, todos deveriam ter saúde, porque o dever do Estado é dar saúde, segurança, educação, saneamento básico e etc. O dever do cidadão é obedecer às leis, e dentro desse contexto pagar os impostos para que esses impostos sejam revertidos em favor da sociedade. Ou estou errado? Na verdade, o que se tem, e todos, se tiverem a oportunidade, eu recomendo de ler o artigo 5º da Constituição. Você vai ver lá que o artigo 5º, como toda a Constituição, e falando do lado do aspecto formal da Constituição, ela é uma Constituição com diversos artigos, diversas emendas. Você vai ver que ela tem diversas emendas. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela acabou expondo um rol exaustivo. Você vai ver que ela tem vários artigos dispondo de várias coisas. O artigo 5º é um exemplo disso.
tenta abarcar a maior parte ou a maior quantidade de direitos